Sejam bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem. Estamos aqui mais uma vez aqui para aprendermos um pouco da Palavra de Deus. E hoje eu quero ler com você no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as bestas do campo e sobre todo animal que se move sobre a terra. Muito bem. Pessoal, uma palavra muito conhecida e talvez não tão aproveitada nos nossos dias. Quando nós lemos esse texto de Gênesis, nós percebemos que Deus, se você pegar do começo da leitura, do capítulo 1, verso 1, você vai observar que Deus ele começa a criar, ele começa a estruturar as coisas e ele começa a dizer: haja luz, haja estrelas, haja terra, haja firmamento. Deus começa a dizer: haja isto, haja aquilo, haja relva, haja plantações, haja animais. E ele começa a dizer e simplesmente as coisas começam a acontecer, porque ele é Deus e ele tem esse poder. Porém, quando Deus ele vai criar o homem, uma coisa interessante chama nossa atenção e merece destaque. Deus ele não vai dizer haja homem, ele não vai dizer haja mulher, não. Ele vai se reunir, ele, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão conversar entre si e vão dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu imagino Deus descendo ao jardim do Éden. Eu imagino Deus pegando a argila ainda informe. Eu imagino Deus, a Trindade reunida, conversando entre si e começando a modelar aquela massa, começando a manusear aquela matéria bruta, matéria-prima, e aos poucos dando forma. Podemos imaginar Deus formando os braços, as pernas, o tronco. Podemos imaginar Deus criando os detalhes da face. Podemos imaginar Deus dedicando tempo, esforço, carinho naquilo que ele estava construindo. Aos poucos, aquela matéria que não tinha aparência, não tinha estrutura, não tinha forma, ela ganha a forma do homem. Esse homem era diferente de qualquer coisa que Deus havia criado. Primeiro, ele era um ser diferenciado. Segundo, Deus havia dito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava dizendo não que o homem ele teria os atributos físicos de Deus, mas Deus estava dizendo que estaria embutindo no homem a capacidade intelectual, a consciência, a questão do pensamento, do raciocínio. Deus estava atribuindo ao homem naquele momento aquilo que torna ele um ser único e especial, a capacidade de ter e de ser consciente. E o interessante é que Deus vai dizer a este homem criado que ele deverá dominar sobre toda a criação de Deus, sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais do campo, sobre a terra. Tudo estava entregue nas mãos do homem. Adão, feliz da vida, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo numa vida perfeita, onde ele até então estava livre dos problemas dos quais nós estamos familiarizados. Adão estava livre das doenças, dos cânceres, da AIDS, das doenças infecto-contagiosas, das doenças terminais que nós conhecemos. Não havia nenhum tipo de problema aparente no jardim. O jardim ele era um paraíso. Quando nós olhamos a estrutura do jardim, nós vamos observar que Adão ele vivia num paraíso de fato e de direito. A terra que Adão cuidava era um jardim belíssimo, dotado de todo tipo de fruta e de árvore comestível.
Adão ele residia num jardim, num condomínio fechado, onde a Bíblia relata que era regado por 4 rios, Tigre, Eufrates, Gion e Pison. A Bíblia vai dizer que esse rio, um desses rios que circulava a terra de Ávila, era um rio que tinha uma terra rica em ouro, e o ouro daquela terra era bom. A Bíblia vai dizer que Adão tinha aos seus pés toda a criação terrena e ele governava o jardim. Cuidava dos animais, cuidava do jardim. E o mais impressionante, nós vamos ver que durante a viração do dia ou durante todas as tardes, Deus visitava Adão. Adão conversava com Deus e Deus conversava com Adão. Nós podemos observar neste momento a primeira coisa que Adão tinha, fora o privilégio material, fora as condições de criação, fora o mundo perfeito que ele vivia, ele tinha a oportunidade e o privilégio de todos os dias conversar com Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença do Senhor. O Senhor estava na presença do Filho. E o Filho conversava com o Pai. E o Pai conversava com o Filho. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar esse momento? Você consegue entender ou alcançar a dimensão daquilo que a Bíblia relata? De como era essa experiência de Adão? De como ele se sentia tendo a visita do próprio Deus na sua casa? Deus percebe que o homem está sozinho e Deus não quer que o homem fique só. Então Deus providencia para ele uma auxiliadora, uma adjuntora. Deus vai fazer Adão dormir num sono profundo e vai tirar uma de suas costelas e vai produzir a tão famosa Eva. Adão, ao acordar do sono, despertar, ele olha para sua mulher, um ser até então nunca antes visto, nunca antes sido contemplado por alguém, e Adão olha para ela e se apaixona imediatamente. Adão olha para ela e diz: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão e sua mulher vivem felizes no jardim, mas tem alguém que não está contente com a felicidade do casal. Sempre que você está feliz, tem alguém que não está contente com a sua felicidade. Tem pessoas que não querem ver você bem. Tem pessoas que não querem ver o seu casamento bem. Tem pessoas que não querem ver você crescer profissionalmente. Tem pessoas que não querem ver você crescer eclesiasticamente. Tem pessoas que não querem ver você prosperar na vida. Tem pessoas que elas não conseguem conquistar os seus sonhos e não querem que você conquiste os seus. Ela se contenta se você estiver no mesmo nível que ela ou abaixo dela, mas nunca acima dela. Jesus ele vai dar um ensinamento fantástico, ele vai dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. O mais impressionante é que nunca falta ninguém para chorar. A desgraça, ela comove, ela desperta o sentimento de compaixão de uma forma que é fantástica. Às vezes você não conhece a pessoa, você nunca viu, você não conviveu, você não tem afinidade com ela, mas quando alguém conta a história dela, você chora. Você se comove, você se condói, você fica querendo fazer alguma coisa e você não pode fazer absolutamente nada. Mas quando alguém é abençoado, quando alguém vence na vida, quando alguém prospera, quando alguém cresce, existem pessoas que têm dificuldade de aceitar o crescimento, de aceitar a prosperidade e de aceitar que Deus abençoou aquela vida. Pois bem, a serpente não estava contente com a felicidade do casal. Não estava contente. O interessante é que ela vai persuadir Eva a cometer o mesmo pecado que o diabo cometeu. O diabo, para quem não sabe, ele tinha um desejo e a Bíblia vai dizer que ele pensava consigo mesmo e ele dizia: subirei acima dos mais altos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e assemelhar-me-ei ao Todo-Poderoso. Ele aparece a Eva e diz: não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi: no dia que você comer, você será igual a Deus. Foi muita tentação para Eva. Na expectativa de se tornar igual a Deus e conhecer o bem e o mal e saber aquilo que Deus sabia, Eva, ela come do fruto
e leva para Adão. Adão troca o condomínio fechado, Adão troca a visita de Deus, Adão troca o jardim perfeito, Adão troca a comunhão, Adão troca a felicidade por um momento de desobediência. Ele tinha tudo, mas não era o suficiente. Aprenda a se contentar com o que Deus te deu. Aprenda a viver com o que Deus te deu. Aprenda a ser feliz com aquilo que você já recebeu do Senhor. Há momentos na sua vida que você não precisa de absolutamente nada. Você só precisa aprender a viver com o que você tem. Adão não aprendeu isso. E Adão troca tudo aquilo que Deus havia lhe dado, a imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus. Ele troca tudo que Deus havia lhe ofertado pelo fruto proibido, pela desobediência, pelo pecado. Tudo agora estava destruído, perdido por conta do pecado de Adão. Aquele pecado separa o filho do pai, a criatura do Criador. Aquele pecado afasta o homem de Deus. Natureza humana e divina não podem mais coabitar em perfeita harmonia, porque o pecado havia manchado a criação original e havia feito com que tudo saísse do seu lugar e as coisas fugissem do controle do homem. O homem agora está banido, afastado da presença de Deus, é expulso do jardim, recebe a punição divina e tem que viver agora uma vida difícil, sofrida, afastado do seu Deus. Mas o amor de Deus pelo seu Filho, pela sua criação, foi tão grande, foi tão extraordinário, foi tão magnífico, que Deus providenciou para Adão a solução. Deus, ele profere no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, a primeira profecia messiânica que fala acerca do nascimento de Jesus. Jesus, que amou o homem de uma maneira tão extraordinária, tão intensa, tão formidável, que ele se esvazia dele mesmo, ele deixa a sua natureza, ele deixa o céu, ele deixa a onipotência, a onisciência, a onipresença, ele tem apenas uma preocupação e uma missão traçado dentro dele mesmo através da sua infinita misericórdia, que é trazer o homem de volta à presença de Deus, que é trazer o homem de volta para casa, que é trazer o homem de volta para o jardim. O diabo quis te afastar de Deus, mas Jesus, ele morreu na Calvário para que você voltasse à presença do Pai. O diabo te afastou, Jesus te aproximou. O diabo fez você pecar, Jesus te perdoou. O diabo te tirou da presença de Deus, Jesus lhe trouxe para a presença de Deus. O homem estava perdido. A imagem e semelhança de Deus estava destruída. Mas o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o que levanta, o que abate, o que exalta, o que humilha, o que derruba, o que traz a vida e o que leva da vida, o que chama as coisas que não existem como se existissem, aquele que fez todas as coisas, aquele que é criador, aquele que é soberano, aquele que é eterno, aquele que é magnífico, aquele que é excelso, aquele que é justo, aquele que é magnífico, aquele que tem autoridade, que tomou as chaves da morte e do inferno, que venceu o pecado, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o detentor da sua vida, ele morreu na cruz do Calvário para te trazer para a presença de Deus. Volte para casa, volte para a presença, volte para o jardim, volte para a graça de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você pecou, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas vezes você se afastou de Deus, Jesus está te chamando de volta e você foi especial para Ele. Tão especial, tão extraordinário, que Ele derramou a última gota de sangue para que você estivesse hoje ouvindo essa mensagem. Deixa eu te dizer, o diabo quis te destruir, o diabo quis te envenenar contra Deus, mas o amor de Deus te dá nesta noite, te dá neste dia, te dá nesta tarde, te dá nesta manhã vida e vida com abundância.
Se você não sabe quem você é, vá agora mesmo para frente do espelho, olhe para ele e veja. Você é a imagem e semelhança de Deus e Jesus quer te levar de volta para casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.